Muito bem, agora vamos ao pronome relativo cujo. Bom, esse aí cai bastante. Eu tenho de dominá-lo. Raramente usamos o pronome relativo cujo na linguagem falada. Muito raramente alguém falará a cadeira cujo assento estou sentado. A janela cujas cortinas estão sujas. Muito difícil, né? Mas na prova ele aparece bastante. Então, pontos importantes. Pronome relativo cujo liga dois substantivos. Então, o pronome relativo cujo liga dois substantivos. Pronome relativo cujo estabelece ideia de posse. Ele liga dois substantivos e ele estabelece ideia de posse. Mais uma coisa, quando a gente estuda, por exemplo, estrutura e formação de palavras aos radicais. Por exemplo, quando eu coloco a palavra cantar, cantar possui um radical. O radical de cantar é cante. Tá aqui, ó, cante. O cujo também tem um radical. E o radical do cujo é cuj. Seu J, cuj. O que ocorreu? Literalmente, o radical se uniu a artigos definidos. O, os, a, as. E daí? Da união entre o radical mais o artigo definido nasceu o pronome relativo. Cujo, cujos, cuja, cujas. Observa só. Qualquer livro de português falará: não existe cujo o, cujos os, cuja a e cujas as. Beleza, mas eles não dizem por quê. Não existe, sim, é fato, não existe, mas é lógico que não existe, porque no próprio cujo já há o artigo. Se eu colocar artigo depois, é uma redundância. Então, não existe, mas é por lógica. E também qualquer livro dirá o seguinte: não existe cujo seu, não existe cuja sua. E é claro que não. Porque seu e sua são pronomes possessivos e o cujo já estabelece a ideia de posse. Está aqui. O que não há explicação. Agora deixa eu explicar mais uma coisa aqui, ó. Liga dois substantivos e estabelece a ideia de posse. Como é que funciona isso? Ó, eu terei então substantivo, aí eu terei o pronome relativo cujo, tá? Coloquei só o radical, cujo, e terei mais um outro substantivo. Ele vai ligar dois substantivos. Mas o segredo é explicar como que se dá a ideia de posse. Observa. A ideia de posse é sempre do segundo substantivo em relação ao primeiro, e não o contrário. A ideia de posse é do segundo substantivo em relação ao primeiro. Então, aqui estará, observa, a chamada ideia de posse. Aqui estará a ideia de posse. E para verificar se realmente há posse, eu utilizo a preposição que indica posse. Opa, caiu aqui, deixa eu pegar. Eu utilizo a preposição que indica posse na língua portuguesa, que é o de. Tá? Então, de, ou de mais o, que é do, ou de mais a, que é da. Então, a preposição que indica posse no português, ok? Só eu não entendi esse final, já vai entender, já vai entender. Para que possamos compreender tudo que aí está, eu coloco aqui exemplos. Então, vamos colocar exemplos a fim de que possamos debater. Exemplo número 1. A prova, espaço, questões. A prova, espaço, questões. Estavam fora do
edital foi anulada. A prova espaço questões estavam fora do edital foi anulada. Olha só. Eu quero saber se eu posso ou não utilizar o cujo. Primeira coisa que eu faço, verificar se há dois substantivos. Então, prova é substantivo, tá aqui. Questões é substantivo. Ponto 1, fechamos. Há dois substantivos. Ponto 2, a ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, eu posso falar questões da prova? Sim. Então é só usar. Ligamos dois substantivos estabelecendo ideia de posse, eu posso usar. Então aqui fica a prova cujas questões estavam fora do edital foi anulada. Cujas questões estavam fora do edital. Tá aí. Bom, agora, pontos importantes aqui, ó. Por exemplo, número 2. A colega, espaço, longos, cabelos, são lindos, chegou. Olha aqui, ó. A colega espaço, longos cabelos são lindos, chegou. O cujo, a gramática diz que ele liga dois substantivos, tá? Liga dois substantivos, só que é um detalhe. Colega aqui é substantivo, ok, mas o outro substantivo não é longos, longos é adjetivo. O outro substantivo é cabelos. O que ocorre? Ele liga dois substantivos, mas antes dos substantivos poderá aparecer, artigo nunca, né? Poderá aparecer adjetivos ou numerais. Então, poderá aparecer adjetivos ou numerais. Então, aqui eu tenho colega e eu tenho cabelos. Eu tenho ideia de posse, porque eu falo cabelos da colega. Então, eu continuo tendo a ideia de posse. Eu posso usar o cujo? Claro que sim. Só uma observação, pode haver entre esses substantivos um numeral ou um adjetivo. Então aqui, a colega cujos longos cabelos são lindos, tá certo? O que não pode haver de forma alguma depois do cujo? De forma alguma poderá haver depois do cujo um verbo, por exemplo, é impossível, né? Um pronome qualquer, daí não tem, porque o cujo é um pronome. Então não pode haver. Por exemplo, se eu disser assim, ó, 3, a casa, espaço, tem um amplo pátio, foi vendida. Aqui é impossível colocar o cujo. Por quê? Porque ele não está ligando dois substantivos. Casa, tudo bem, é um substantivo, porém tem, observa, é um verbo. Então nem pensar, mas nem pensar em usar o cujo. Nem pensar. Fica simplesmente a casa que tem um amplo pátio foi vendida. Tá certo isso? Então só cuida aí, porque para utilizar o cujo, ele tem de ligar dois substantivos. Agora mais um detalhe. Cuidado. A ideia de posse do cujo é sempre do segundo substantivo em relação ao primeiro. E não ao contrário. Então presta atenção, presta atenção. Número 4. O livro, espaço, capa está rasgada, sumiu. O livro, espaço, capa está rasgada, sumiu. Número 5. O livro, espaço, aluno trouxe. É bom. O livro, espaço, aluno trouxe, é bom. Olha só. Olha só.
Nas duas frases eu tenho substantivos aqui. Livro é substantivo, capa é substantivo. Livro, substantivo, aluno, substantivo. Agora, a pergunta que se faz necessária é a seguinte: a ideia de posse nas duas frases do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? A ideia de posse nas duas frases do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? Isso. Não. Na número 4A, porque tranquilamente eu posso falar capa do livro. Então aqui fica o livro cuja capa está rasgada. Só eu não posso colocar cuja A? Nunca. Cuja sua? Nunca. Cuja capa. Agora, na número 5, não há ideia de posse do segundo em relação ao primeiro. Eu não vou falar aluno do livro, porque é o livro do aluno. Entenderam? Então aqui é pegadinha, não vale cujo. Não vale cujo. Então fica simplesmente o livro que o aluno trouxe é bom. Bom, chegamos agora a um problema. Qual? O cujo, ele não é sonoro. O pronome relativo cujo não é sonoro, por isso que nós mal falamos na linguagem coloquial. A questão é que, como qualquer outro pronome relativo, antes do cujo poderá haver preposição. Olha só aqui, ó. Frase número 6. Eu vou abrir um leque aqui no número 6. A mulher, eu coloco assim, ó. Espaço, olhos, gostei, chegou. A mulher, espaço, sorriso, eu me apaixonei, chegou. A mulher, espaço, sorriso, eu me apaixonei, chegou. E a mulher, espaço, ordens, obedeço, chegou. Ponto. Agora olha só. A mulher, espaço, olhos, gostei. A mulher, espaço, sorriso, eu me apaixonei. A mulher, espaço, ordens, obedeço. A questão é, em todas as frases há dois substantivos. Mulher e olhos, mulher e sorriso, mulher e ordens. Em todas as frases há a ideia de posse do segundo em relação ao primeiro. Olhos da mulher, sorriso da mulher e ordens da mulher, ok? Beleza? Então, olha só. Eu posso usar o cujo em todas as frases. A mulher cujos olhos, cujo sorriso, cujas ordens. Só que é um detalhe. Que detalhe? Olha aqui. Eu tenho palavras que estão solicitando preposição. A mulher cujos olhos gostei. Quem gosta, gosta de. Então, a mulher de cujos olhos gostei. A mulher cujo sorriso me apaixonei. Quem se apaixona por. Então, a mulher por cujo sorriso me apaixonei. E a mulher cujas ordens obedeço. Quem obedece, obedece a. Então, a mulher a cujas ordens obedeço. Tá aqui, ó. De cujos olhos gostei, por cujo sorriso eu me apaixonei, a cujas ordens obedeço. Valeu aqui? Senhor, está tudo certo? Sim, está tudo certo. Então, olha só. A casa, espaço, moro é antiga. Tranquilamente eu posso usar o onde. A casa onde moro é antiga, mas não apenas o onde.